Oi, amigos do canal Negócios TI Direito. Volto aqui novamente para um podcast um pouquinho mais pessoal, baseado numa experiência que tive alguns meses atrás, quando ministrava um workshop de sensibilização sobre LGPD para um grande conglomerado de empresas em São Paulo, que reunia várias empresas. E durante a apresentação surgiu uma pergunta bem provocativa do CIO de uma delas. A pergunta foi mais ou menos a seguinte: Regis, qual é a sua visão sobre quem deve ser o DPO, ou encarregado de dados, e quando ele deve ser nomeado? E eu, sem muito pestanejar, respondi de pronto. O DPO, para um melhor resultado na cultura de privacidade, deveria ser apenas empoderado ou nomeado no final do processo de adequação LGPD, e não no início. Ao responder isso, eu jamais imaginei que essa visão ia causar tanto impacto e desconforto no público presente. Pelo menos uns 2 ou 3 gestores olharam para mim com uma cara de mistura de pavor com raiva, fecharam o rosto e, em segundos, sem imaginar, percebi que eu tinha tocado numa ferida, exatamente no momento que a organização estava atravessando. E de imediato, um dos gestores levantou a voz e disse o seguinte: Eu não concordo com você. Estamos sendo orientados por um dos maiores escritórios jurídicos do Brasil e eles já nos ajudaram a escolher, no início, o nosso DPO encarregado de dados. E isto vai de encontro ao que a lei pede. Então, como uma metralhadora, começou a batalha de teses, gente. Outros gestores, colegas desse interlocutor, vieram na mesma linha com um entusiasmo redobrado. Para mim foi uma grata experiência profissional, porque estar na minha posição e receber tantos argumentos e contribuições, mesmo que autoritárias naquele momento, elas tinham o objetivo de derrubar a minha hipótese. Para mim foi um bom teste. Houveram declarações apaixonadas sobre a LGPD, um deles até recitou o artigo 41 que fala do encarregado de dados, e sustentaram, até quase cansarem, que a orientação que eles tinham recebido desse grande escritório jurídico estava correta e era a única possível. Conclusão do grupo, eles eram um grupo empresarial soda e faziam tudo o que há de melhor no mercado. Bom, o segredo de qualquer debate, gente, não está está nas perguntas e não nas respostas. E eu comecei a articular um raciocínio nos meus interlocutores, né, que até 5 minutos atrás estavam apaixonados comigo pelo conteúdo, né, na tentativa de abrir a visão de todos e conduzi-los para ampliar a estratégia sobre o tema. Então, de forma cadenciada e serena, comecei a fazer uma série de questionamentos. Pessoal, quantas empresas vocês conhecem que já concluíram um processo de LGPD? Silêncio na sala. Como vocês garantem que, mesmo tendo chegado ao final de um processo de adequação, a empresa está aderente à lei? Silêncio na sala. Quantos DPOs que já estão empossados na função vocês conhecem hoje? Silêncio. Quantos DPOs vocês conhecem que foram nomeados no início de um processo de LGPD e estão felizes na função? Silêncio permanece na sala. Quantos DPOs vocês conhecem que foram nomeados no início de um processo e desistiram da função? Silêncio. Quantos DPOs vocês conhecem que foram nomeados no início de um processo de LGPD e trocaram de empresa? Silêncio. Quantos processos de adequação LGPD apoiados por este escritório jurídico já foram concluídos? Silêncio. Quantas empresas apoiadas por este escritório jurídico estão felizes com as recomendações dadas por eles? Silêncio. Quantos de vocês aqui nesta sala viveram a experiência de um ciclo completo de uma adequação LGPD? Silêncio. E a pergunta final: quantos de vocês aqui nesta sala gostariam de ser o DPO da própria empresa de vocês? E o silêncio, gente, só foi quebrado por uma xícara de café que caiu sobre a mesa do CEO da empresa. Então, lentamente caminhei pela sala e durante 30 segundos a única coisa que se escutava na sala era a vibração do projetor de slides.
Como o meu objetivo não era expor ninguém e muito menos vender teses baratas sobre LGPD, amenizei o tom da voz e trouxe eles de volta à realidade e disse que, para debater um tema tão polêmico e árduo, o objetivo era, com estas perguntas, demonstrar o que acontece quando a gente defende posição apaixonadas de algo que ainda a gente não viveu e ainda não experimentou. Como ter certeza sobre a vida se a gente não passou por ela? Não é porque você contratou o melhor escritório jurídico do Brasil que a sua jornada LGPD vai ser a melhor e muito menos a pior. Pode ter pagado uma fortuna para esse escritório, mas isso é outro assunto e a gente não vai dar destaque aqui. Agora, atender a LGPD dizendo que já tem um DPO e não conjugar com a sua realidade organizacional, com a cultura de privacidade e segurança de dados pessoais é totalmente inútil. Aliás, algumas empresas estão lançando políticas de privacidade e sequer têm a coragem de identificar o DPO na política de privacidade. Então, estamos atendendo à lei, mas não estamos atendendo à cultura da privacidade e segurança de dados. Ou seja, lá na frente vamos ter vazamento de dados e boas causas jurídicas para enfrentar. Nenhum DPO vai ser o salvador da pátria de uma organização para convencer e vencer a resistência, principalmente da alta gestão, a esta lei. Ele pode e deve contribuir muito, mas uma andorinha só não vai fazer verão. Então a pergunta que nós devemos fazer é por que alguém nomearia ou indicaria um DPO no início de um processo da LGPD? Vou fazer 10 perguntas aqui. Porque quer atender à lei? Ou melhor, um artigo da lei? Segundo, porque não tem um líder interno que entenda do assunto e precisa de um corpo? Terceira, porque a LGPD talvez seja muito detalhista e alguém deve estudar o assunto? Aliás, isso dá muito trabalho, né? E provavelmente a gestão tem outras prioridades. Quarto, talvez a gente precise nomear um DPO porque a gente precisa ser uma empresa cool, inovadora, criar uma política de privacidade linda, colorida, cheia de desenhos e anglicismo, né? Para a gente parecer moderno. Será que é por isso? Quinto, será que a gente precisa pagar barato por essa função? Pois a lei não vai pegar mesmo, né? Sexto, porque alguém precisa trabalhar nesse projeto? Será que é simples assim? Sétimo, porque um escritório jurídico disse isso para nós, e como nós estamos pagando eles, a gente paga para eles nos dizer coisas, né? Importantes. Apesar de que quando a gente bota um escritório jurídico ou um monte de advogado numa sala e começa a falar em firewall, ISO 27001, cookie, criptografia, web beacons, engraçado que a maioria dos advogados não consegue dar nenhum conselho, né? Como é que nós vamos fazer essa junção de tecnologia com direito? Aliás, eu nunca vi tanto advogado entender de tecnologia nos últimos meses. Oitava pergunta, porque se der M, alguém vai precisar ser responsabilizado, então vai ser o DPO, por isso que a gente precisa ele já no início? Vamos responsabilizar ele e não a empresa? Nona pergunta. Provavelmente porque alguns colaboradores já fizeram 415 cursos de LGPD e em todos os cursos os professores falam que é fundamental, não é? Já perguntaram para esses professores que dão curso de LGPD quantas implementações eles fizeram ou eles só fizeram curso? Ou eles só dão curso? É uma boa pergunta para eles, tá? Fica a dica. 10ª pergunta. Porque a gente pagou um curso de DPO para algumas pessoas na empresa na Europa, nos Estados Unidos, e custou caro, nos maiores centros de privacidade do mundo. Então agora a gente precisa valorizar o dinheiro investido, então vamos nomear o DPO logo no início, porque nós somos uma empresa top. Então esse episódio, gente, que eu vivi, me fez lembrar muitos ensinamentos que eu recebi ao longo da minha jornada profissional. Nem tudo o que pensamos precisa ser falado. Nem todo mundo quer saber a sua opinião. É importante limitar-se a opinar apenas quando a pessoa pede por isso, se não guarde para você. Uma boca, dois ouvidos. Talvez você pense que não há mal nenhum em expressar o que você acha, mas às vezes pode soar ofensivo ou arrogante, e isto vai se voltar contra você. Qual foi, nesse caso, o verdadeiro estopim da reação dos gestores, que estava por trás da minha frase? Este DPO, ele era da área de tecnologia, ele era um DBA, um Database Administration. E
ele estava com a missão de liderar a implementação em todas as 5 empresas do grupo e ainda liderar todos os comitês multidisciplinares que cada CNPJ tinha. Sim, isso mesmo. Nós tínhamos um executor, nesse caso, e 50 chefes para implementar a LGPD nesta empresa. E as reuniões do comitê, neste grupo empresarial, servia para quê? Para o DPO prestar contas do que ele fez durante a semana. Não tinha como dar certo. Aliás, não deu certo. Agora, as portas da lei de entrar em vigor já estão abertas e este grupo está repensando a jornada e tentando descobrir onde é que eles falharam. E por incrível que pareça, eles continuam apontando o dedo para o DPO. Sabem por quê? Porque mais ou menos 90 dias atrás, esse mesmo DPO, essa pessoa humana, que era nomeado DPO, mandou uma mensagem com a seguinte frase para mim: Regis, aqui é fulano. Eu era o DPO do grupo Ciclano. Pedi demissão, pois não estava conseguindo executar minhas atividades de DBA e ainda ser o encarregado de dados. Me sentia perdido, cobrado todos os dias por algo que eu não me sentia responsável. Posso encaminhar meu currículo para você? Pois acho que posso tentar ser DPO em outra organização. Você me indicaria? Bom, vocês já compreenderam que o mercado perdeu um grande DBA, não ganhou um excelente DPO e este grupo de empresas continua perdido sem saber como recomeçar a jornada. Os conflitos internos já se iniciaram e a LGPD os está pressionando. Sim, na política de privacidade deles não aparece ainda quem é o DPO, tá? Então, neste episódio, todos perderam, porque a jornada LGPD se resumia para eles a ter um DPO nomeado desde o início e subordinado aos tais comitês que cobravam dele a execução de um novo modelo de negócio baseado em segurança de privacidade de dados. Triste, não? Dica final, sabe quem é que deveria ser nomeado no início de uma implementação e não o próprio DPO? O tal gerente de projeto, que não precisa entender nada de LGPD. Gerente de projeto é o cara que bate todo dia o bumbo para que as pessoas façam o que está no plano de ação, que utiliza-se das melhores ferramentas de gestão de projetos para que o processo ande. Não é tarefa do DPO isto. O DPO não é gerente de projeto, mas o gerente de projeto pode vir a ser o DPO. Mas como prêmio pelo esforço, pelo envolvimento, pelo conhecimento, pela experiência e dedicação que ele teve durante esse processo. É durante a batalha que você encontra os melhores soldados, não é antes da guerra que inicia, que por decreto se determina o melhor combatente. E é isso que as empresas estão fazendo. Querem atender à lei e impor um modelo. Então, o segredo da implementação da LGPD e da construção dessa cultura de privacidade está nas pessoas, não está nas ferramentas, não está na lei. O texto da lei é só um instrumento, como uma bússola, que leva os marinheiros ao seu porto seguro. Não é a essência da viagem, apesar de ser fundamental. Quem executa são pessoas, gente, e é com elas que devemos definir foco, estratégia, funções, plano de ação e compartilhar as decisões. E ajustar a rota se a coisa não andou bem. Caso contrário, tudo isso será apenas atender a legislação e não para transformar a organização, que é o que eu venho defendendo em todos os podcasts que vocês escutam, que eu apresento, né? Então, a gestão estratégica neste momento também é ter tempo de refletir como conduzir uma estratégia antes de executá-la. Não é sair executando. Não é entender que qualquer conselho vale. A gente tem que medir os conselhos, a gente tem que ter um equilíbrio, mesmo quando eu dou conselhos aqui. Faz bem ao bolso, faz bem aos colaboradores, aos clientes, aos prestadores de serviço, aos acionistas e principalmente ao negócio. Nunca esquecendo, o tempo de mudar está passando. Bons negócios a todos e até o nosso próximo podcast no canal Negócios TI Direito. Um abraço, tchau, tchau.